Eu falo muito como se fosse meu projeto, porque cada projeto é um casamento. Então a gente tem um casamento com o cliente. A gente faz um briefing e a gente coloca todas as necessidades do cliente, mas cada projeto é tratado como se fosse meu, né? Como se fosse nosso. Até eu entregá-lo é um casamento. Então tem muito carinho empregado em cada ambiente. Meu nome é Bruno Ortega, sou arquiteto aqui em Ribeirão Preto. Atuamos na região também, com bastante obras fora da cidade. E quando nós começamos o projeto para este apartamento, a palavra-chave foi leveza. Nossa cliente é médica e tem uma vida extremamente conturbada e agitada de hospitais e plantões. Então nós precisávamos criar um refúgio. Ponto de partida foi trazer uma atmosfera leve e serena, tranquila, com os ambientes integrados para que ela também pudesse receber a família e aos amigos, reunir a todos de uma maneira extremamente confortável e, desse modo, criar um lar. O principal desafio nesse projeto, na verdade, foi integrar uma varanda gourmet com o restante do nosso social. Hoje, de cada 10 clientes, 9 pedem para nós tirarmos a churrasqueira, né? E aqui foi o contrário. Era muito importante ter a churrasqueira porque os pais da nossa cliente adoram churrasco. Então, trazer esse espaço gourmet com uma churrasqueira, com um apartamento de uma metragem legal, mas de modo que isso não influenciasse em relação a cheiro para os demais ambientes, foi um super desafio, porque eu adoro quebra-quebra. Então, uma das nossas principais regras é quanto mais paredes nós conseguirmos tirar no escritório de cada projeto, melhor. Ambientes mais fluidos, mais integrados. Então, uma vez que a gente une essa varanda gourmet com a sala para criar essa atmosfera mais ampla e a gente não pode tirar a churrasqueira, é um desafio para mim, porque eu tenho uma questão muito séria com cheiros, né? Então isso me influencia demais no meu dia a dia, na minha casa, e eu levo muito isso para os projetos também. Eu sou uma pessoa que eu não gosto, por exemplo, que o cheiro caminhe da cozinha até os quartos, isso me incomoda. Eu sou uma pessoa que de manhã eu desperto muito fácil com um cheiro, então isso está muito presente nos nossos projetos. Então, o maior desafio aqui nesse projeto foi integrar a varanda com o restante, né, da casa, do apartamento, de modo que isso não influenciasse de maneira negativa. E foi bem sucedido, porque eles usam bastante essa área gourmet. A gente tem um sistema de exaustão muito caprichado, a gente tem uma varanda que, apesar de ter o envidraçamento, ela é bem arejada e funciona super bem. Em relação a materialidades, a gente sempre busca explorar os elementos mais naturais possíveis. Eu gosto muito dos mármores, pedras, porque eu acho que traz um pouco da natureza para dentro de casa. Eu gosto muito das lâminas naturais em relação à madeira e eu gosto de projetos atemporais, projetos que daqui 5, 10 ou 15 anos a gente vai olhar e ainda tê-lo como atual. Então, são sempre materiais nesse nível que a gente traz para os nossos projetos. Como nessa varanda gourmet, nós utilizamos o mármore branco Paraná, que eu adoro. É um mármore fácil de você combinar, é um dolomítico, pode ser usado nas bancadas molhadas, então a gente tem usado muito em cozinhas, gourmets, banheiros também.
aguenta o pancadão do uso do dia a dia. E é um mármore de uma variedade muito bacana. A gente consegue ele tanto em tons mais acinzentados quanto rosados, então eu consigo combiná-lo facilmente com o piso, por exemplo, em um porcelanato que tem uma pegada mais cimento queimado, que deixa o projeto atemporal. Então está muito presente nos nossos projetos. As lâminas naturais a gente sempre combina o freijó, que a gente gosta muito, ou o carvalho americano. Aqui nós usamos o freijó com o Itapuã da Duratex. Quando a gente precisa equilibrar custos, são dois padrões, um natural e outro industrializado, que combinam muito e visualmente conversam e tornam essa atmosfera mais elegante. Em relação à materialidade, é isso, sempre buscando trabalhar com menos revestimentos para a gente ter essa certa fluidez e a gente ter uma atmosfera mais leve. É isso que deixa, quando a gente entra em um espaço, o olhar mais calmo, né? Falando um pouquinho da sala. A sala é um espaço que eu gosto muito. Eu tenho uma vida muito agitada também, então eu acabo estando em casa só pela noite. E aí, desse modo, eu sempre exploro a sala como um elemento chave nos projetos. Nesse caso, a gente trabalhou com um sofá gigante, confortável para o espaço, num tecido que eu gosto muito, que é mais fechado, cinza, porque Ribeirão Preto, com essa terra vermelha, é terrível para os tons claros, e sempre com tapetes que tragam também bastante aconchego. Então eu amo tapetes, eu amo cortinas, eu acho que tudo isso veste a casa de uma maneira confortável. Então a sala, ela traz esse painel amadeirado que abraça, que traz esse aconchego, que deixa o espaço mais quente, em contrapartida com tons um pouco mais frios que equilibram, né, o espaço. Então, falando da sala, é um dos meus ambientes preferidos, porque eu acho que tem que ser muito aconchegante. É onde, se você recebe um amigo de última hora, você se joga no sofá para bater um papo, é onde você abre uma garrafa de vinho e troca uma ideia com a sua irmã depois de um dia de trabalho, falando no telefone ou não. Então, é um espaço que para mim é um dos mais explorados. O gourmet é um espaço que eu adoro. Esse gourmet foi preparado também para receber, então a gente trabalhou com um canto alemão, trazendo o freijó natural para deixar ele com essa pegada bem fresh. Trabalhamos com plantas naturais para poder também trazer esse frescor. E um espaço leve, né? Um espaço que a gente pudesse conectá-lo com a sala de jantar no dia que a gente está recebendo muita gente, mas de modo que, apesar de eu não usar com tanta frequência duas mesas muito próximas uma da outra, elas pudessem conversar de uma maneira elegante, de uma maneira leve. O nosso jantar é um jantar para receber, então assim como a nossa cliente, eu adoro receber, então eu pude explorar aqui uma mesa grande com 8 lugares para a gente acomodar bem a família, em tons claros, para a gente poder deixar esse espaço mais leve. Eu adoro trabalhar o coríssimo, que é esse tecido sintético que imita o couro, ecologicamente correto e muito fácil de você limpar, de manutenção. Isso é um ponto-chave também nos nossos projetos. A gente explora muito a funcionalidade com a estética. Não pode ser só bonito. Tem que ser bonito e tem que ser funcional. Tem que ser fácil de manter, tem que ser fácil de limpar. A cozinha é uma extensão do gourmet. Eu sempre nos projetos busco esse link em relação às mesmas materialidades, exceto quando a cozinha é um ambiente à parte, separado. Nesse caso não, porque a gente quis ainda um pouco de integração, então nós não temos uma porta que sela a cozinha, então ela traz as mesmas características do gourmet. Usamos a bancada em mármore branco Paraná, usamos as mesmas materialidades em relação aos armários para deixar essa cozinha bonita de ser vista da sala. Quando a
gente adentra os quartos, a gente criou uma circulação com quadros que também tragam um pouco da personalidade agitada da cliente e um quarto aconchegante, um quarto gostoso com uma cabeceira que você possa encostar para poder ler um livro, papel de parede para deixar esse quarto também com um toque mais gostoso. A gente tem, apesar de um quarto, como a maioria dos projetos hoje de apartamentos com um tamanho mais limitado, um quarto aconchegante, com uma cama gostosa, criados, bem projetado para poder acomodar as necessidades do dia a dia. E quando eu falo de materialidade, a gente volta, por exemplo, para os banheiros, né? Nós temos 2 banheiros que hoje eles parecem visualmente maiores do que a construtora entregou, porque a gente usa sempre a mesma materialidade em tudo, piso, paredes e bastante espelho para poder dar amplitude, box mais altos, então pequenos elementos que a gente usa como truque para poder ter uma atmosfera sempre para enganar o olhar, treiná-lo a ver sempre os ambientes maiores do que eles são. A iluminação, eu costumo brincar muito com os nossos clientes, né? Ela tem o poder de enaltecer e deixar o projeto incrível ou detoná-lo. E nós sempre temos o apoio da SA Luz em relação a esse desenvolvimento luminotécnico para poder explorar o projeto de uma maneira que o deixe sempre muito harmonioso com o que a gente está projetando e até chegar no resultado final. Então aqui a gente tem elementos que eu gosto muito e que trazem a iluminação como design também do ambiente. A gente tem uma sanca que rasga o nosso forro, acompanhando o painel amadeirado com os spots mais quadrados, que traz essa brincadeira do design com o luminotécnico, que eu gosto muito. Esse foi um projeto que a gente explorou também um pouquinho de um pendente com mais design para mesa de jantar. Eu costumo, às vezes, usar uma iluminação muito técnica, porque eu gosto de algo mais clean para o luminotécnico, mas de uma maneira bem harmoniosa. Então aqui a gente foi muito feliz na escolha dos acabamentos de iluminação, de modo que a gente tem um apartamento extremamente bem iluminado, bem trabalhado. Hoje nós estamos com uma luz muito gostosa, natural, que invade o apartamento e por isso tudo poderia estar apagado. Mas quando o dia cai e a gente tem a noite, a gente precisa de uma iluminação extremamente bem pensada. Então, tudo com circuitos independentes, de modo que a gente consiga criar cenários. Então, se eu estou recebendo, eu não preciso ter a iluminação difusa que estoura e traz aquela luz boa para cozinhar. Eu posso ter uma iluminação mais agradável. Se eu tivesse que resumir essa obra em poucas palavras, seria leve e descontraído, porque eu realmente acredito que a sofisticação está na simplicidade dos detalhes. Então nós temos nessa obra um ambiente extremamente leve, descontraído, divertido pelo toque de cor que a gente usou em alguns elementos, o que o torna extremamente sofisticado nessa simplicidade. O meu sentimento em relação a essa obra é muito curioso, porque eu não consigo pensá-lo só em relação à obra. Ele está extremamente direcionado e linkado com a cliente, que ao passar do tempo se tornam amigos. Então, olhar para essa obra e ver, enxergar a nossa cliente em cada detalhe faz com que eu sinta que realmente nós atingimos o nosso objetivo.